Olá, estamos indo para a parte final da nossa aula sobre a mineração no período colonial. Lembrando que nós paramos na aula anterior nesse tópico quando se trata do período colonial minerador. Aqui nós falamos um pouquinho sobre o processo das bandeiras, nós falamos um pouquinho sobre o Tratado de Methuen, a Intendência das Minas, o primeiro órgão oficial da Corte Portuguesa, criado com a função de administrar, fiscalizar e garantir o policiamento na área colonial, principalmente nas províncias de Minas Gerais. Falamos da faiscação, quando então nós temos uma exploração totalmente irregular sobre os metais preciosos no Brasil. A coroa portuguesa, a corte, ela não tinha delimitado um local específico para cada pessoa explorar os metais preciosos. E a partir do momento que as migrações foram se intensificando, era necessário regularizar e organizar de uma certa forma essa exploração. Nós temos então a formação das datas. Das datas, nós temos as extensões para as lavras, e saber que as lavras eram áreas muito extensas comparada às datas, quando então nós temos os mineradores controlando cada uma dessas lavras e tendo, respectivamente, muita mão de obra para extrair as pedras e os metais preciosos. A cada volume de escravos que se tinha nessa área das lavras, a corte portuguesa também cobrava um imposto sobre cada escravo denominado de captação. Sabemos que todas as vezes que a mineração era uma atividade econômica de dedicação intensa, ou seja, quanto mais horas do dia eu extraísse, eu explorasse, eu estivesse focado nesse trabalho, mais metais eu arrecadaria, nós vamos ter a intensificação de um processo de urbanização que vai se aglomerar em volta dessas áreas mineradoras. Significa que a formação de uma classe média, dentro aqui no último tópico, é uma característica muito importante para a economia e sociedade mineradora, porque nós vamos ter uma série de ocupações, uma série de atividades profissionais, nos quais viverão e virão em função da mineração. Então, as pessoas, os mercadores, os tropeiros, todos aqueles que trabalhavam nos arredores das áreas mineradoras acabaram formando vilas. E essas vilas, consequentemente, vão se estruturando para futuramente formarem várias cidades nas áreas da mineração, ok? Quando a gente sai desse tópico, eu deixei para vocês aqui um link que é muito importante vocês saberem um pouco sobre a história de Chica da Silva. Quando nós falamos de Chica da Silva, saber um pouquinho da história dela como sendo uma escrava que acabou sendo alforriada, uma escrava que acabou tendo um amor de corpo e de alma com um grande explorador, com um grande minerador, um grande detentor das pedras preciosas nas áreas próximas à atual cidade de Diamantina. Chica da Silva acabava tendo uma função, por mais que ela fosse negra, né, por mais que ela fosse mestiça, ela tinha um poder social muito grande sobre a área onde ela vivia. Então, eu gostaria muito que vocês se atentassem a esse videozinho curto no YouTube para saber um pouco mais sobre a história dela, que é bastante interessante sobre o domínio na área da mineração, ok? Nas outras características, indo para as partes finais já da mineração, entender que, por mais que a corte portuguesa cobrasse o quinto, ok, 20% de todo o ouro extraído por cada minerador, e por mais que a corte não tivesse um controle fiscal sobre essa arrecadação, ela então definiu que era o momento de se instalar as chamadas casas de fundição. O que seriam as casas de fundição? Seriam órgãos públicos instituídos pela corte, nos quais, em cada região por onde as estradas estavam, e essas estradas deslocavam os metais e as pedras preciosas, principalmente o ouro, todo minerador deveria entregar às casas de fundição o ouro extraído. Uma vez esse ouro ele era pesado nas casas de fundição, os funcionários da casa de fundição, eles retiravam os 20% do quinto, né, a quinta parte desse peso, e os 80% restantes, eles eram moldados, eles eram fundidos e moldados em barras de ouro com o selo oficial da casa de fundição. Essa foi uma das formas que a corte encontrou para poder controlar o contrabando de ouro na época da mineração colonial. Nós temos a instalação de vários distritos políticos, com destaque para o distrito diamantino, onde se tinha um grande controle sobre essas casas de fundição,
E mesmo assim, nós sabemos que boa parte dos mineradores, eles continuavam contrabandeando. Então, a corte definiu que, no momento em que o ouro começa a se tornar escasso, em mais ou menos meados de 1750, 1751, a corte quer continuar arrecadando tanto quanto no início da mineração, que é no final do século XVII. Não consegue. O ouro vai escasseando e a corte querendo cada vez mais ouro, até que ela institui um imposto muito severo, autoritário, repressor, chamado derrama, no qual ela tem que impor ao minerador de que ele deve, no mínimo, extrair 100 arrobas ano de ouro e dedicar esse ouro, entregar esse ouro às casas de fundição. Mais ou menos 1.500 quilos de ouro. E aí, automaticamente, essa cobrança, que era uma cobrança muito autoritária, acabou sendo uma das contestações dos mineradores, o que vai levar a uma série de revoltas coloniais na área mineradora. Por exemplo, Guerra dos Emboabas, por exemplo, Revolta de Vila Rica e outras revoltas coloniais. Quando falamos principalmente desse contrabando, não deixar de identificar os santos do Paoco, identificar que havia uma certa aliança em relação à igreja e aos próprios mineradores, quando então muitos destes santos que estavam nos interiores das igrejas, dentro dele você tinha a colocação do ouro que era contrabandeado. A gente pode observar nessa imagem aqui, observar que tanto na parte principalmente das costas, poderia estar abaixo também, nós temos uma abertura, observe por aqui também, no qual eram colocadas a grande quantidade ou uma parte do ouro encontrado para então haver um lucro maior para os grandes mineradores, certo? Falar em intercâmbio cultural nos moldes europeus é falar da presença artística de grandes personalidades da história brasileira, como, por exemplo, Aleijadinho. Quando nós falamos da história artística de Aleijadinho, lembrar que nós estamos nos referindo a uma parte literária em que o barroco é uma característica principal. Então, nós temos várias construções monumentais, arquiteturas em estilos europeus, nos quais Aleijadinho ou ele fez os esboços de grandes construções que estão presentes em várias cidades históricas mineiras, como, por exemplo, Tiradentes, Ouro Preto, São João del Rei, no qual nós temos aqui detalhes e observações dos estilos das construções. Então, observar que nós temos estilos românicos, lembrar que nós temos estilos de um peso nos desenhos, um peso muito grande e carregado muito grande nas obras sacras, vamos dizer assim, que eram as principais construções desses artistas que nós tivemos, ok? Voltando um pouquinho aqui na parte final, a gente falar das atividades subsidiárias. Como eu expliquei para vocês, quando eu trato da mineração, eu estou tratando de percorrer uma área interiorizada do Brasil para que eu consiga encontrar esses metais. À medida que eu interiorizo, eu tenho uma interiorização muito próxima ao percorrer as margens do Rio São Francisco. Então, nós vamos ter oficialmente a interiorização do Brasil a partir de uma rota traçada pelas margens do Rio São Francisco. Então, desde que eu passo pela região Nordeste, onde ele deságua, até a nascente na região mineira, nós vamos ter um processo de interiorização muito relevante. Tudo que se tem aqui nesses pontos amarelos eu posso destacar como sendo novas atividades econômicas que vão surgir no interior do Brasil, às margens do Rio São Francisco. Principalmente quando aqui no Nordeste nós podemos falar da pecuária. Pecuária é esta no interior que servia de atividade subsidiária para a cana-de-açúcar, quando então servir como meio de transporte, como alimento, esse gado era criado no interior, às margens do rio, e levado boa parte para o Nordeste, na parte litorânea, dentro do Nordeste, né? E aqui podemos citar outras atividades, quando então podemos falar, como foi citado aqui, o algodão, o fumo, o cacau e a própria pecuária que eu citei. Certo? Então, entender de uma forma geral que a mineração, ela foi responsável por trazer outras atividades subsidiárias e muito importantes para o Brasil, principalmente quando remetem a atividades que promoveram a interiorização e automaticamente a formação de grandes vilas no interior do Brasil. Ficamos aqui com o final da aula sobre a mineração no período colonial.